Olá, queridas! Que privilégio poder participar do Pérolas 2020 via online. E eu quero mandar um beijo todo especial para minha querida amiga pastora Renata e vocês da comunidade Restaurar aí de Bauru, São Paulo. Seria uma alegria, né? Estava nos nossos planos eu estar aí com vocês. Mas Deus, que já sabia de todas as coisas, escolheu estarmos aqui pela internet. E eu creio que tanto vocês de Bauru como as cidades e nações da terra que se conectarem serão abençoadas esses dias por tanta palavra linda e presença de Deus nessa conferência. Meu nome é Micheline Farias, é uma alegria estar com vocês. Eu vivo aqui no norte dos Estados Unidos por 32 anos e estou casada, há 27, e tenho 3 bebês, 2 meninos, um de 21, outro de 23 e a pequena de 16 anos, já está completando 17. E aqui nessa terra, um pouco distante dessa nação brasileira, que é a minha terra-mãe, na qual eu amo, o Senhor tem nos guardado, abençoado, e é nessa alegria que eu quero hoje ministrar para vocês a graça e o poder e o propósito da presença de Deus. O título dessa conferência é Mulheres no Secreto. Que coisa linda, né? Primeiro que mulher já gosta, né? Mulher é secreto, mulher é segredo. A gente gosta da combinação desse nome, né? De ser chamada à parte para fazer parte de algo especial. Como a gente gosta disso. E o Senhor, sabendo disso, em toda a Bíblia nós vemos inúmeras experiências particulares de Deus com os seus filhos. Nessa tarde, manhã, dia, onde você estiver escutando essa mensagem, o Senhor vai estar ministrando no seu coração o propósito da presença dEle. Porque a presença de Deus em nossas vidas tem que ter um propósito. Se não é para ter um propósito, é uma experiência desperdiçada. A experiência que Deus nos dá no secreto é uma experiência que precisa permanecer quando nós saímos daquele momento de intimidade com Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes 13:11 e diz assim: Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a essa mulher? E ele disse: Eu sou. Bem, vamos falar um pouquinho dessa história antes de entrarmos aí, né, nesses passos tremendo que Manoá teve de se levantar, de seguir e de buscar estar alinhado com a sua esposa nos planos, projetos que Deus tinha para ambos. Lindo essa história, mas vamos falar um pouquinho de como se encontrava esse casal na época onde a esposa de Manoá foi visitada pelo Senhor. A história de Israel nesse momento era crítica, não era legal. Era de muita confusão, de muita desobediência a Deus e, consequentemente, havia as consequências. Então, para a gente textualizar, seria o quadro político não estava bem, o financeiro não estava bem, o povo estava preso na mão dos filisteus, estava uma angústia aquilo ali. E no meio daquela angústia toda, daquela confusão toda, né? Eu acho que alguns de nós, quase todos nós, nessa época que vivemos, podemos nos identificar com isso. Deus para ter um momento em particular com uma mulher que não só o externo dela estava caótico, mas o seu interior ainda estava pior do que aquilo que ela via do lado de fora. Você já se encontrou assim em algum momento na sua vida? Onde o lado de fora o trem tá complicado, mas aqui dentro tá fichinho que tá lá fora, se eu contar para você o que tá passando aqui dentro. Lá do lado de fora tá ruim, mas aqui dentro angústia, tristeza, depressão, a falta de vontade de se alegrar, de conquistar, de viver, o medo, os traumas, as feridas dominam de tal forma que eu nem consigo ver o que está acontecendo lá fora. Eu simplesmente queria que Deus removesse essa angústia que existe dentro de mim. Nesse momento que essa mulher se encontra desse jeito, Deus vai ao encontro dela ali. Mesmo ela estando assim, um estéril. Gente, né? Esse era um quadro muito triste para uma mulher daquela época. Nos dias de hoje também, né, quando a mulher deseja ter um filho e ela não consegue, se torna um caminho árduo essa jornada até ela alcançar o milagre. E aquela mulher ali, mesmo tendo esse quadro tão ruim para aquela época, ela é visitada
pelo Deus dela. Ela é visitada pelo anjo do Senhor. Ela tem um encontro com o seu Criador, o que nos traz descanso e muita paz, porque a gente pode então acreditar que, indiferente de como está aí fora ou como está aqui dentro, Deus pode me encontrar e mudar a história da minha vida. Nós às vezes criamos aquela imagem que para Deus ter um encontro com a gente e nos agraciar com esse milagre que a gente espera, eu preciso estar em linha, eu preciso estar preparada, eu preciso estar 100% perfeitinha, eu não posso estar fraca, mas isso não é verdade. A gente vê em Coríntios ali dizendo, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Quando eu sou fraco, nós vemos no livro de Coríntios dizendo isso o apóstolo, eu sou forte. Por quê? Porque a minha força vem do Senhor, a minha fraqueza, ok? Ela é trocada pelo poder do Senhor em minha vida. E aquilo que as pessoas veem, então, quando eu permito ter um encontro com Deus, já não é tanto a minha fraqueza, mas é a fortaleza do Senhor cobrindo aquela fraqueza em minha vida. Isso é para te trazer esse descanso e essa fé e essa certeza que Deus conhece sim o seu coração, Ele vê sim áreas que precisam ser transformadas, mas Ele não te rejeita e Ele quer ter um encontro com você, hoje mesmo, aí agora, onde você está escutando essa mensagem. Ele quer entrar nesse lugar do seu coração e te mostrar o que Ele tem para os próximos capítulos da sua vida. Isso é muito bacana, a gente vê que Deus se apresenta para as pessoas e mostra para elas, não mostra tudo, né, às vezes, porque Ele trabalha por etapas, de glória em glória com a gente, mas Ele mostra para ela o resultado final. Ei, você vai ter um filho, você vai ficar grávida, vai ter um filho, vai nascer, vai ser uma maravilha. E Deus ali acalma, né, aquece o coração daquela mulher com essa palavra. Creia nisso. No meio da confusão que você possa estar vivendo hoje, Deus irá falar com você através da palavra dele. Receba essa palavra, não coloque empecilhos, porque Deus não coloca esses empecilhos. Agora, o bacana do secreto com Deus, o legal de ter intimidade com Deus, é que a nossa intimidade com Deus nunca é sobre nós somente. Deus vem e nos agracia com algumas coisas, mas Ele sempre tem intenção e um propósito maior. O nosso Deus é um Deus intencional. Ele não vem para fazer os nossos desejos para que a gente viva uma vida feliz. Todas as vezes que Ele se apresenta para os seus filhos na Bíblia, a presença dele carrega um propósito. Presença carrega um propósito. A presença de Deus carrega um propósito. Fora isso, do que me serve as experiências daquele momentinho que eu tenho ali, que é maravilhoso, que é válido, que a gente chora, que a gente sente a presença de Deus, o abraço, às vezes não conseguimos ficar de pé e temos que nos prostrar. Isso é lindo, a gente vê, né, que como a nossa carne se submete à presença de Deus em um ambiente, no nosso quarto, em um congresso, mas o melhor disso é saber que a presença de Deus ela é perpetuada aonde a gente for, se nós decidirmos levar e honrar o propósito da presença, o propósito da visitação dele em nossa vida. E a esposa de Manoá, vamos chamar ela de Senhora Manoá, porque ela nem nome tem, e isso é algo lindo, viu, pessoal? Porque quem precisa saber o seu nome, já sabe, é Deus. Não precisa da gente ficar angustiada, ai, meu nome como empresária não é conhecido, meu nome como isso não é conhecido, meu nome, não tem essa história, ok? Porque quem precisava conhecer o seu nome, já conhece, é o teu Deus, o teu Criador, Ele te conhece pelo teu nome, tem um plano e um propósito para a sua vida e você e eu precisamos estar atentas, sensíveis para ouvir sobre esses planos e propósitos no momento da nossa intimidade e do secreto com Ele. A esposa de Manoá, depois de ter essa experiência tão viva com Deus, ela saiu dali decidida a carregar aquela presença aonde ela fosse. E ela ali usou de algumas
a sabedoria, táticas, estratégias para que a presença que ela experimentou no privado com Deus pudesse ser estendido para aqueles que estavam ao redor dela. Em particular ali, o marido dela, mas poderia ter sido os filhos, se ela tivesse também, as amigas, a família, os irmãos, enfim, as pessoas que Deus coloca do seu lado, eles também estão incluídos no propósito da bênção que Deus derrama sobre a sua vida e sobre a minha vida. Essas pessoas ao nosso lado, elas também beberão, elas também serão saciadas através dessa graça e unção que você recebe no seu lugar secreto. E uma das coisas que a esposa de Manoá soube fazer com muita sabedoria foi levantar o seu marido. Como nós precisamos dessa graça, mulher? Ela chegou com um histórico diferente. Ela chegou com um relatório diferente. Ela falou assim, Manoá, fala um negócio pra você. Você acredita que nós vamos ter menino? Você nem acredita. Nós vamos ter, né? Agora puxou meu mineirês aqui, né? Nós vamos ter um menino, ok? E vai ser muito bom. Vai ser um trem bom demais. E ali ela começou a contar pra ele de tal forma que seria. Por isso mais tarde a Bíblia fala, ele se levantou. Porque ele queria saber, gente, não, eu me levanto. Do jeito que essa mulher fala que vai ter um filho, do jeito que essa mulher fala que esse quadro vai ser transformado, eu não posso ficar aqui sentado esperando e perguntando e duvidando e pensando se é verdade ou não. Eu me levanto porque eu quero ser parte desse processo, dessa vitória também. A nossa palavra, seja no lugar que for que Deus nos plantou, tem que ser uma palavra que muda o ambiente, uma palavra que transforma o cenário caótico. A gente chega para dizer aquilo que o Senhor nos deu no secreto e não para repetir aquilo que a situação caótica está dizendo, né? A gente vê isso às vezes, os filhos estão dentro dos lares, a gente vê isso, os filhos estão dando trabalho, estão teimosos, não estão escutando, né? Estão respondendo. Vamos colocar esse cenário para você entender o que é uma mulher que não tem essa sabedoria de levantar as pessoas do ambiente para viver o sobrenatural daquele cenário. Né? Aí às vezes o filho está respondendo, está dando muito trabalho, aí lá vem a mãe, meu Deus do céu, pro esposo, nossa bem, eu vou falar, esses meninos me cansaram demais hoje. Nossa, eu não acredito. Assim, estão desobedecendo e estão respondendo. Olha, eu vou falar um negócio pra você, viu? Lá em casa, nós nunca tivemos isso, não. Lá em casa, a gente não fez isso, não. Lá em casa, meu pai falava, a gente olhava e já seguia na hora. Esses meninos puxaram lá a sua família. Tem que ser lá da sua família. Tem que ser lá da sua família, porque não é possível. E aí, ao invés dela ter uma palavra diferente, que vira para ele e fala, oi bem, olha só, esses meninos estão dando trabalho, eu estou percebendo a tendência para isso, isso e isso, e nós vamos unir, orar, porque o Senhor já nos disse o que quer fazer na vida desses meninos. E nós não vamos permitir que espíritos intrusos, que atitudes que não condiz com a promessa de Deus, venha roubar deles aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Vamos orar, vamos pagar um preço por esses meninos, me ajuda nisso, ok? Eu vou orando, você vai admoestando, vai tratando, vai trabalhando. A mulher levanta o seu marido, a mulher levanta o ambiente de casa com essa atitude. Sendo que no primeiro exemplo, ela só destrói, ela põe para baixo, ela abre uma brecha para comparação, o homem fica, agora o problema é da minha família, porque, né, gente, né, o ser humano tem essa tendência, né, principalmente quem tem filhos, se é bonito, puxou minha família, se é inteligente, puxou minha família, agora na hora, ai, que menino bagunçado, sei lá, é a sua tia, é a sua bisavó, é o seu primo, vamos parar com isso, diga para a mulher ao teu lado aí, para com isso. Isso daí não agrada a Deus. Né? E ali essa mulher soube levantar o seu marido. Nós lemos no versículo 11 que ele, ao levantar, ele seguiu. Gente, ele seguiu a esposa dele. Isso fala de nós inspirarmos outras pessoas com a experiência que nós temos com Deus. Ela se torna uma inspiração, porque você só segue pessoas que te inspiram, que você admira, que você olha e fala, uau, que legal. E aquele homem, ele seguiu por quê? Porque ele admirava a certeza que aquela mulher teve. Se você vai ler a história um pouquinho antes, o que aconteceu, né? Ela contou para ele que ia ter um filho, e ele falou,
ficou na dele lá, não sei se acredita ou não, e pediu para o Senhor, para ele se apresentar a ele, para ele ter certeza. E Deus veio de novo e se apresentou para a esposa dele, só assim. Né? Então ali ele ficou, meu Deus, é muita presença de Deus. Eu vejo nos olhos dessa mulher que ela não está mentindo. Eu vejo nos olhos dessa mulher que ela foi tocada por Deus. Eu vejo, tem que ser real. E aí fica a pergunta, será que nossos amigos, nossos filhos, nossa família, que nos vê buscando a Deus, tirando um tempo em secreto para participar de conferências, tirando um tempo secreto para orar, para adorar, através das nossas atitudes no dia a dia, eles são inspirados a buscar a Deus. Eles são inspirados a nos seguir, porque a gente vê que Manoá demorou um tempinho, né? Ele poderia ter seguido na primeira. Né? E às vezes nós também desejaríamos, né, que na primeirinha os filhos já seguissem, na primeirinha, né, o marido já fosse inspirado. Eu tenho certeza que isso passou no coração daquela mulher, mas ela, de boa, ela sabia que Deus tinha estado com ela e o coração dela estava em paz para que a presença pudesse levar ela pelo processo que iria cumprir o propósito. E essa mulher, então, ali, ela inspira esse homem a segui-la e ele vai. Outra coisa linda que ela soube fazer com a experiência que ela teve com Deus foi respeitar as diferentes formas que os nossos amados se relacionam com Deus. Veja bem, essa mulher, ela recebeu a palavra ali, ela não perguntou nada, ela não queria saber de nada. Ela falou, ok, amém, recebo. Ela foi rápida. Ela escutou, creu e passou para frente. O marido dela era uma pessoa diferente. Sabe que às vezes nós queremos forçar os nossos filhos, amigos, familiares a responder à presença de Deus, à palavra de Deus, ao rema de Deus, da forma que a gente responde. E isso então gera uma frustração neles, porque eles não são dessa forma que nós somos. Deus criou todas as pessoas diferentes. Deus fala com as pessoas de forma diferente. E a gente não vê aqui a senhora Manoá, a esposa de Manoá, dando piti, falando, pelo amor de Deus, homem, o que mais você quer? Quer que um raio caia na sua cabeça? Deus o livre, já te falei, é verdade, para que eu ia estar mentindo? Para que eu ia inventar isso? Ela não perde a classe ali, ela não perde a sua nobreza, ela estava assim, se deliciando em ver Deus fazendo na vida do marido dela, das pessoas que estavam lá dela, nesse caso era o marido, mas nós devemos entender e esperar Deus fazer com os nossos, da forma que Ele quer fazer, porque olha só, Deus respeitou o jeito de Manoá. Deus poderia ter dito para ele na primeira assim, olha só, Manoá, eu já falei com essa mulher, ponto, acabou, não vou aparecer. Mas Deus respeitou, Deus é o que sonda corações. Deus é que sabe os traumas, as dúvidas, os temores. Deus conhecia Manoá e ele era um homem amado de Deus. E Deus queria falar com ele na linguagem que ele fosse entender, assim como Deus fala com a gente na linguagem que nós entendemos. Mas o errado é a gente impor essa maneira para as pessoas, sendo que o que Deus quer é que a gente brilhe a glória da experiência com Ele de tal forma que as pessoas se levantem e sigam-nos para ver quem é o Deus da minha mãe. Eu tenho que ir lá ver, não é possível. Eu vejo que ela é uma pessoa feliz, eu vejo que ela é uma pessoa completa, eu vejo que ela tem essa alegria, eu vejo que ela mudou, que ela foi transformada. Tem alguma coisa nessa presença e busca da minha mãe, da minha esposa, da minha amiga com Deus. Quantas pessoas falam isso? Eu estava com a internet na mão, passando. Tantos testemunhos nós escutamos assim. E aí eu parei, nem sou uma pessoa religiosa, parei ali e vi uma mulher falando, mas assim, eu particularmente não acredito, não gosto da Bíblia e todas essas conversas, né? Mas eu parei e a forma que aquela mulher falava me incomodou. Era uma forma tão certa, ela tinha uma alegria, ela tinha uma autoridade, ela tinha uma palavra. Nossa, o jeito que aquele pastor explicou ali naquele live, eu entendi. Do jeito que ele explicou ali na igreja, gente,
é de dentro para fora. Quando nossa experiência com Deus consegue sair daqui de dentro, toda aquela experiência tremenda e se transformar no propósito e cumprir o propósito pelo qual Deus enviou essa experiência, que é alcançar outras vidas, então a gente alcança a satisfação e a plenitude daquele momento. Aquela mulher deixou que o esposo dela passasse pelo processo. Ela não ficou entalando ele. Olha, quando ele chega lá, né? Ele vira pro anjo, quando finalmente o anjo aparece e fala assim, não, mas me conta aí. E o anjo responde assim para ele, né? O anjo do Senhor diz assim, não, é do jeitinho que eu falei para sua mulher. É muito interessante ver, porque Deus, né, não deixou ali por menos. Falou, foi do jeitinho que eu falei para ela, mas eu vou repetir para você, porque eu sei que você precisa ouvir da minha boca. Já pensou? Talvez se alguma de nós estivéssemos lá, na hora que Deus falou assim, ó, é do jeitinho que eu disse para sua mulher? Ah, leva, viu? Aham, fala Deus! Fala, Deus! Não acreditou, né? Eu te disse. Eu sei que não existe nenhuma mulher me ouvindo que faz isso, e nem da banda de cá. Mas a gente tem aquela amiga, que tem uma vizinha, uma prima, que faz essas coisas. Então, quando você se deparar perto dessas mulheres, ou se for você mesmo, diga assim, faz isso não, isso é feio. Não interrompa aquilo que Deus está fazendo, porque Ele faz melhor do que a gente. Então a esposa de Manoá sabia, ela sabia levantar, ela sabia inspirar e ela sabia respeitar, que foi esse terceiro ponto, os processos que as pessoas têm com Deus. A nossa experiência no secreto não pode ditar como as pessoas têm que ter experiência, porque Deus também tem um segredo para você, mulher. Não, você não pode ficar dependendo só da experiência que a tua amiga tem, da experiência que o teu esposo tem, que os teus pastores têm, que a sua irmã tem. Deus quer te dar uma experiência particular. Olha que lindo! A experiência da esposa de Manoá gerou uma experiência para Manoá. Será que as nossas experiências com Deus têm gerado experiências para as pessoas que escutam da nossa experiência? Ou talvez elas desanimam as pessoas? A gente passa aquele ar que a pessoa se sente até inadequada para viver algo de Deus. A gente faz de uma forma que a pessoa se sente intimidada de continuar buscando a Deus. Que o Senhor nos ajude a fazer das experiências com Ele uma inspiração para as pessoas terem experiência. E a última coisa que aquela mulher fez com muita graça, com muita alegria, gente, ela ensinou o seu esposo a confiar nas promessas de Deus. Logo após ali que o anjo aparece, fala tudo para Manoá e ela mais uma vez ali, ele então faz tudo o que ele pode direitinho, mas de repente entra um período de silêncio, onde ele, que precisava ver as coisas para crer, né, ver com seus próprios olhos, ele não pôde mais ver e ele duvidou, ele falou, será? Será que Deus vai fazer? Será que Deus realmente vai cumprir isso? E a mulher do secreto, a mulher da experiência, ela inspira, ela levanta, ela respeita e ela ensina os seus a confiar. Que coisa linda! Ela chega para ele, né, e no versículo 23 e diz assim, porém sua mulher lhe disse, se o Senhor quisesse nos matar, Ele não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta dos manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. E a Bíblia diz que depois teve esta mulher um filho e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Olha que coisa linda, gente. Aquela mulher, ela teve a graça de confiar em Deus e derramar aquela confiança sobre a vida do cônjuge dela. Ele veio com um relatório meio complicado, mas ela disse, ei, se Deus nos mostrou aquilo lá atrás,
Não é para nos envergonhar. Aquilo que Deus me mostrou no secreto, amor, aquilo, meu filho, que Deus mostrou no secreto, aquilo, minha irmã, que Deus me mostrou no secreto, as promessas, a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, Deus não nos mostraria essas palavras e promessas para depois nos abandonar e nos deixar envergonhado. Por alguns momentos pode parecer que está muito silêncio, pode parecer que Deus nos abandonou, mas Ele não nos abandona. Ele está trabalhando no silêncio dEle para que a promessa seja cumprida em sua vida e em minha vida. E depois dessa mulher entender que Deus tinha falado com ela no secreto e era muito mais do que dar para ela o desejo de ter um filho, tinha um propósito na presença dele ali, que era curá-la da esterilidade, mas além, levantar ela como uma mulher que geraria um legado, que deixaria sua marca naquela situação caótica, naquele momento terrível. O Senhor, ele usa o ventre daquela mulher para poder trazer uma solução para aquele momento caótico. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Todas as vezes que Deus nos leva para o secreto, Ele ali, através da sua presença, quer nos revelar um propósito. E ao sair do secreto com Deus, nós precisamos estar disposta a cumprir os passos desse propósito. Eu não sei hoje se você já teve uma experiência com Deus no secreto, mas se você não teve, eu já te expliquei que você não precisa estar qualificada em todos os termos para ter, porque o Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados, estáis cansados, estáis desanimados, no meio dessa angústia, dessa incredulidade, venha, dá um passo de fé, me peça uma experiência contigo. Fecha a porta do teu quarto, arruma um cantinho no seu carro, levante-se, vá àquele culto e ali peça para eu falar contigo, porque eu vou me manifestar. Busque a mim e eu te encontrarei. O Senhor nos chama para buscar a face dele e ele virá ao nosso encontro. Ele irá se revelar a nós. Ele nunca nos poupará da sua presença, como uma mãe e um pai amado jamais rejeita a presença de um filho. O nosso Deus jamais rejeita a nossa presença. Você tem um desejo de ter um secreto com Deus? Hoje é o dia de você fazer isso. Feche os seus olhos e peça a Ele essa experiência. Diga a Ele: Pai, eu preciso que o Senhor faça em minha vida não somente aquilo que eu tenho em mente, não é só essa esterilidade. Eu estou disposta a ser usada por Ti para fazer na vida daqueles que estão ao meu redor aquilo que o Senhor tem para fazer. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Você está disposta a abrir o seu coração hoje, ter uma experiência? Porque olha, queridos, antes de Deus te usar para cumprir o propósito, Ele cura as suas feridas. Deus tinha um plano para o fruto do ventre daquela mulher, mas antes disso, antes de cumprir o propósito dele, Ele curou algo que ela precisava. Deus hoje quer curar você desse medo, dessa angústia, dessa tristeza. Deus hoje quer te tirar desse momento caótico, onde você olha para fora, tá tudo ruim, olha para dentro, tá tudo ruim. E como que vai ser? Deixa eu te falar como vai ser. Uma experiência com Deus muda esse quadro 100% e tudo vai ser de acordo como Ele disse que seria. Ele abrirá as portas, Ele irá te suprir, Ele não te abandonará e Ele irá te guiar pelos caminhos, por pastos verdejantes, onde você irá encontrar os alimentos diários que você precisa para o seu coração, para a sua alma que está inquieta, para os seus medos, traumas e temores. O Senhor tem tudo o que você precisa para viver uma vida livre desses fantasmas e em direção ao plano que Ele tem para a sua vida. E para você, mulher, que já conhece o secreto com Deus, que já conhece a intimidade com Deus, hoje eu quero te desafiar, na verdade desafiar a nós, né? Eu, vocês, todos que nos escutam, a fazer dos nossos momentos de presença um propósito. Não é só ter a presença, é naquele momento de presença sair com o propósito, agarrar o propósito e cumprir o propósito pelo qual Deus te deu aquele momento de presença. Vamos fazer isso? Vamos sair aí fora? Vamos deixar que o nosso momento de presença com Deus
possa ser o suficiente para levantar, para inspirar, para respeitar e para ensinar os nossos a confiar em Deus. Vamos fazer dos nossos momentos de presença, de secreto com Deus, algo que chama a atenção das nossas amigas, dos nossos filhos, dos nossos familiares. Ei, respeite o tempo de Deus. Continue crendo, continue profetizando, continue. Aquela mulher teve um momento com Deus, daqui a pouquinho, quando o Manoá estava assim duvidando que talvez ela teve de novo. E as pessoas verão o seu rosto de glória em glória, a sua vida de vitória em vitória, sim, com tribulações, mas eles veem a forma como você se levanta no meio da tribulação e aquilo inspira as pessoas e fala: peraí, como assim? Como aquela mulher ainda está sorrindo? Como que aquela mulher prosperou depois de ter alcançado a falência? Como assim? Aquela mulher e a família dela está na igreja depois deles serem uma família praticamente destruída. Como assim aquela mulher já está caminhando e andando se ela estava com a doença terminal? Como assim aquela mulher sorria feliz se aquela carinha vivia amargurada? Sabe como? O poder da presença de Deus. Que Deus te abençoe, te faça caminhar nessa presença, te faça fluir nesse propósito para que você e todos aqueles que estão ao seu lado seja abençoado. Deus te abençoe, um beijo grande, foi uma alegria estar com vocês.